Amém. Nós louvamos ao Senhor por esse dia, por vocês estarem aqui. Eu tenho convicção que o Senhor vai falar ao nosso coração. Amém? Eu queria hoje... Eu tinha preparado uma palavra para falar sobre uma mulher, para ser uma inspiração, mas o Senhor falou assim, não é isso não, é outra coisa que eu quero falar. Então, amém, essa pregação para a mulher vai ficar para depois. Mas essa semana eu fiquei pensando muito que nós já vamos para o quarto ano como igreja, né? E de cultos semanais nós estamos reunidos desde 2023, janeiro de 2023. Então, todos os domingos, nós estamos aqui pregando a palavra, ensinando a palavra, falando sobre Jesus, falando de algo muito maior, né, que vai além do tempo, mas que continua na eternidade. Nós estamos ensinando sobre Jesus e tudo é para Ele, né? É tudo por Ele, é Ele que é o centro, é Ele que nós temos que pregar mesmo. Então, a gente cria um monte de cursos, acho que vocês perceberam que a gente ama o ensino. E a gente tem um monte de curso, né, para aprender você aqui, mas é para te ensinar mais, para você conhecer mais do Senhor, quem você é, né, o que Ele é, quem Ele é. É para você buscar mais conhecimento, sabe? Não para você não ser igual a todo mundo, sabe? Mas ser realmente uma pessoa diferente, que vive um padrão do céu. E é possível a gente viver o padrão do céu porque nós temos o Espírito Santo para nos guiar, para nos conduzir, para nos ensinar. Né? Então, todos os domingos nós estamos aqui fazendo aquilo que o Senhor nos ordenou em Hebreus 10, 25. Para que nós não deixemos de congregar. Porque quando nós congregamos, nós somos fortalecidos. Nós somos reanimados em nossa fé. Nós, quando estamos reunidos aqui, quando ceiamos, por exemplo, nós estamos lembrando que um dia Jesus vai voltar. Isso traz à nossa memória que nós devemos permanecer confiando, acreditando que a palavra dele é verdadeira e que ele vai cumprir. Então, quando nós nos reunimos, nós não estamos aqui por estar, porque nós não somos um clube social, nós somos a igreja. Nós somos a igreja que tem o cabeça, que é Cristo. Então, nós temos um Senhor. Então, quando nos reunimos, há esse fortalecimento de fé, há milagres acontecendo. Eu poderia ficar aqui contando, gente, vários milagres, portas de emprego, vistos, coisas que aconteceram que as pessoas nem estavam mais esperando, mas o Senhor abençoou, o Senhor entregou, porque quando nós estamos aqui, também há um derramar de bênçãos do Senhor, porque a igreja está reunida. Então, milagres acontecem. Nós não estamos aqui apresentando uma palestra, nós não estamos aqui apresentando uma banda com música. Quando temos uma banda, temos música, mas é para que você adore, para que você entenda que da sua boca tem que sair adoração ao único que é digno. Nós estamos aqui para aprender uns com os outros. Então, nesses anos, nós estamos entrando, domingo após domingo, por essas portas, para conhecer mais do Senhor, para conhecer mais dele. E desde que nos entendemos por gente, minha avó usava muito essa frase, desde que entendo por gente, nós precisamos responder perguntas, nós precisamos saber coisas. Mas há uma pergunta que, como cristãos, nós precisamos saber a resposta, porque ela é de extrema importância, não só para essa vida aqui, mas para a eternidade. Nós precisamos saber a resposta dessa pergunta, não somente da ponta da língua, como uma resposta pronta, mas dentro do nosso coração. Não como algo que nós decoramos, mas que possa estar dentro do nosso coração. E nós estamos sendo direcionados a falar sobre o ano da aliança. E para vivermos um ano de aliança, mostrar que nós temos aliança com o Senhor, nós precisamos saber responder essa pergunta. Quem é Jesus para você? Você pode falar, faça essa pergunta. É meu Senhor, meu Salvador. Mas não é uma resposta pronta. Não é uma resposta que você copiou. Ele é seu Senhor e seu Salvador mesmo. Jesus, ele fez essa pergunta para os discípulos. E só um respondeu. Eu quero meditar com você no que está escrito em Mateus 16, 13 ao 17,
que diz assim, Mateus 16, 13 ao 17. Chegando Jesus à região de Cesaré de Filipe, perguntou aos seus discípulos, quem os outros dizem que o Filho do Homem é? Eles responderam, alguns dizem que é João Batista, outros Elias e ainda outros Jeremias ou um dos profetas. E vocês? Perguntou ele. Quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Respondeu Jesus, feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isto não foi revelado a você por carne ou sangue, mas por meu Pai que estás nos céus. Pai, eu quero te agradecer pela sua palavra. Mais uma vez te agradecer por estarmos aqui, por saber que foi o teu Espírito Santo que nos conduziu até essa manhã, por saber que é teu Espírito Santo que sempre nos conduz a te ouvir, a saber mais do Senhor, a nos reunirmos como igreja. Pai, eu quero te pedir que o entendimento de cada um de nós possa ser iluminado nessa manhã. E que essa pergunta, a tua palavra, possa estar de fato nos nossos corações enraizados, em nome de Jesus, para dar fruto. Pai, eu quero te pedir que as mentes agora possam ser cativas à sua obediência, que eles possam prestar atenção àquilo que o Senhor quer ministrar, porque nós cremos que o Senhor está aqui no nosso meio, nós te celebramos, a tua palavra garante isso. Pai, eu quero te pedir que os ouvidos, Senhor, estejam atentos àquilo que o Senhor quer fazer, e os corações sejam terras férteis para o teu agir hoje, Pai, em nome de Jesus. Faça aquilo que está no seu coração, faça aquilo que o Senhor planejou, Senhor. Nós estamos aqui e queremos te ouvir e queremos te obedecer, em nome de Jesus. Amém. Jesus está aqui com os seus discípulos a caminho, talvez, de mais uma missão, de mais uma cidade, de mais um ensinamento também. Eles estavam chegando à região de Cesaré de Filipe, e essa região era conhecida por um culto ao deus Pan. Essa cidade até antes era chamada de cidade, era Panéias, mas Herodes de Filipe depois renomeia essa cidade como Cesareia de Filipe. Mas era uma cidade marcada por cultos paganistas, por uma procura de significado. As pessoas buscavam algo, buscavam um preenchimento. E Jesus, nessa ocasião, já estava, digamos que, chegando ao fim do seu ministério aqui na terra. Mais para frente, ele já vai falar sobre a morte, né? Vamos ver a morte e a ressurreição dele. Mas haviam detalhes acerca dos discípulos, havia detalhes a serem compartilhados com os seus discípulos. Havia uma missão ainda para os seus discípulos. E a resposta que eles dariam a essa pergunta iria revelar o nível de conhecimento que eles tinham de Jesus. Os discípulos de Jesus já estavam há um bom tempo juntos. Andavam juntos, comiam juntos, oravam juntos. Eles viam Jesus orando, eles foram instruídos. Eles viram pelo menos 2 multiplicações de pães e peixes. Eles viram curas de enfermos na sua frente. Eles viram libertações, ressurreição. Eles foram enviados às cidades de 2 em 2 para pregar aquilo que estava sendo ensinados. Eles ficaram surpreendidos com o que aconteceu. Eles viram tempestade sendo acalmando. Pedro andou sobre as águas. Eu acredito que foram os anos mais cheios de aprendizado que eles tiveram. Os anos mais cheios de experiências que eles tiveram. E aí Jesus está no caminho com eles, conversando, vivendo a vida, falando sobre as coisas, talvez sobre alguma coisa que tinha acontecido, e ele aproveita que os 12 estão ali, e ele faz uma pergunta para eles. Ele diz assim, então, o que vocês têm ouvido sobre mim? O que as pessoas dizem sobre mim? Em Lucas 9, Lucas usa a palavra multidão, ele diz, o que a multidão tem falado sobre quem é o Filho do Homem? E eles são rápidos em responder, porque no verso 14, eles falam assim, e eles responderam.
E também significa que todos eles se manifestaram, todos eles tinham ouvido, todos eles tinham a resposta na ponta da língua. Talvez eles comentavam entre eles sobre o que a multidão falava. E eles disseram, uns dizem João Batista, outro Elias, e outro Jeremias, ou um dos profetas. As pessoas, elas tinham um parecer sobre Jesus. As pessoas tinham uma opinião sobre Jesus. Jesus, após ouvir essa resposta, em meu ver, ele eleva o nível da segunda pergunta. Ele traz para perto. Ele traz para eles, para aqueles que estavam caminhando há uns bons meses, há um bom tempo. E vocês, que andam comigo, que comem comigo, e vocês que falam de mim, e vocês que falam que é crente, que vem à igreja, que possa nos estragar, o que vocês dizem que eu sou? E vocês, quem diz o que eu sou? Quem eu sou para vocês? Diferente da primeira resposta, só um que responde. Só Pedro que responde. Jesus, ele não faz a pergunta, ele não fez a pergunta porque queria saber se estava sendo aprovado pelo povo ou pelos discípulos. Se eles estavam felizes com o que ele estava falando, com o que ele estava ensinando, o que ele estava fazendo. Se precisava, talvez, dar um ajuste naquilo que ele fazia para deixar o povo mais confortável. Ele tinha a aprovação do céu, ele sabia quem ele era. Mas ele estava levando os seus discípulos a sondar os seus próprios corações. Jesus queria saber se eles estavam sendo levados por opiniões ou se ele possuía uma revelação, um conhecimento da pessoa de Jesus, por estar caminhando já há um bom tempo. Era a opinião dos outros, era a opinião da multidão que tinha mais relevância, ou eles tinham a certeza de quem Jesus era? Note que as opiniões sobre Jesus, a gente percebe que as opiniões sobre Jesus que eles ouviram eram boas. Todas as pessoas citadas foram homens de Deus, foram ungidos de Deus, transmitiram o que o Senhor pediu. Isso também nos leva a compreender que na multidão há opiniões, e até boas opiniões, mas não há revelação, não há conhecimento. Essa multidão não entendeu que Jesus era o Filho de Deus. Eles não compreenderam. Eles não tinham um entendimento transformado. Sabe por quê? Opinião não transforma, mas a revelação sim. O conhecimento de quem Jesus, sim. Quem é Jesus, sim. A opinião, ela só vai colocar um ponto de vista ou pontos de vista sobre uma pessoa. E a opinião pode ser mudada, porque nós mudamos. Aos 20 anos eu tinha opinião sobre certas coisas. Hoje, depois dos 40, eu tenho outra. A gente muda. A multidão, ela fala, mas ela não vive. A multidão só passou. A multidão só fez o movimento. A multidão não criou raízes. A multidão só cria movimentos. A multidão, ela não permitiu ser ensinada e instruída por Jesus. Porque ser ensinado e ser instruído leva tempo. Aprender leva tempo. E hoje, por exemplo, nós vivemos num mundo de tanta informação que a gente quer aprender tudo muito rápido. Nós sabemos muitas coisas, mas nós não somos profundos. Nós temos muitas informações, mas não temos raízes, profundidade. E por isso que mudamos. Queremos respostas rápidas. A multidão só queria respostas rápidas. A multidão, ela não estava com Jesus o tempo todo. Mas os discípulos, sim. Se a pergunta talvez fosse feita nos dias de hoje, talvez a multidão diria: Jesus era uma pessoa iluminada. Um representante da religião cristã, dos crentes. Como nós respondemos, não vai determinar quem Jesus é, sabe por quê? Ele é imutável, mas vai revelar a sua compreensão sobre ele.
E a sua compreensão diz tudo sobre como você caminha com Ele. Agora, se essa pergunta fosse feita hoje a cada um de nós, nós cremos que Jesus está aqui. E Ele para cada um pergunta, e você? Quem sou eu para você? Quem é Jesus para você? O que você responderia? Seja honesto com o Senhor. Se você percebe que a sua resposta está baseada em opiniões das pessoas, da multidão, da mídia, você corre o risco de ter uma vida inconstante. Porque a multidão, que numa sexta-feira disse para Jesus, Hosana, seja exaltado, foi a mesma que num domingo disse, crucifica-o. Inconstante, mudam de opinião facilmente. Em Efésios 4:14 diz, o propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá por todo o vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Nós só somos levados de um lado para o outro quando não possuímos um conhecimento sólido sobre Jesus. Porque nós não somos maduros, e em Efésios Paulo está nos alertando a ser maduros, a prestar atenção, a ser firmes. Quando tudo dá certo, eu amo Jesus. Quando não vai do jeito que eu quero, não sei se eu sou amado mais por Jesus. Jesus não tem um bem me quer, mal me quer. Acho que alguém já brincou disso. Eu brinquei na infância. Pegar a florzinha e tirar as pétalas, bem me quer, mal me quer. Ele não é assim. Quem é Jesus para você? Se você percebe que a sua resposta está baseada em uma frustração, você está olhando Jesus de forma equivocada. A pergunta de Jesus não foi lançada ao acaso. Ele sabia o que estava acontecendo no coração deles. E talvez ele saiba o que está acontecendo em nosso coração. Eu fui sondada pelo Senhor nessa semana também. Quem é Jesus para você, Aline? Nós precisamos reverter o que está errado. Antes de chegar em Cesareia de Filipe, versículos antes, você pode ler, Jesus adverte os discípulos para não serem enganados pelos ensinos dos fariseus e saduceus. A gente já ensinou várias vezes aqui, os discípulos, em algum momento esperavam um libertador, um rei que libertasse do Império Romano, esperavam um governo terreno, tão excelente como da época de Davi. Um rei com um grande exército para acabar de uma vez com a opressão romana. E aí vem Jesus, que ensina a dar o outro lado da face, que ensina que devemos perdoar, que ensina a amar os nossos inimigos. A expectativa desses discípulos estavam sendo frustradas. E expectativas frustradas nos fazem mudar de ideia. E eles pensaram, será que realmente ele não é mais um dos profetas? E Jesus está por vir ainda? O rei que a gente espera ainda está por vir? Talvez eles tivessem pensado isso. João Batista estava preso e pede para os seus discípulos irem até Jesus e fazer uma pergunta. E essa pergunta está em Lucas 7, a partir do 20, diz assim: quando os homens chegaram a Jesus, disseram, João Batista nos enviou para perguntar, o Senhor é aquele que estava para vir ou devemos esperar outro? Naquela mesma hora, Jesus curou muitas pessoas de doenças, de sofrimentos, de espíritos malignos e deu vista a muitos cegos. Então Jesus lhe respondeu, volte e anuncie a João que vocês viram e ouviram, os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e aos pobres está sendo pregado o evangelho. Em outras palavras, fala para João que sim, sou eu que deveria vir. Ele que me anunciou. Não há outro. João 1:32, João atesta no batismo de Jesus que Jesus é o Filho de Deus, como alguém que afirma em um momento e depois quer saber se é Ele mesmo. Quando nós temos expectativas frustradas, somos injustos. Somos injustos com Jesus. João também talvez esperasse
um outro Jesus, com um reino terreno, que o tirasse da prisão. Mas Jesus ensina, bem-aventurado os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós, por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Sabe que a gente pode andar com Jesus, mas não o conhecer plenamente, completamente. Eu sei que quando não vemos situações mudarem, mesmo estando seguindo a Cristo, temos uma tendência de duvidar. Temos uma tendência de repensar. Talvez tenha outra forma. Talvez isso não seja para mim. Talvez eu tenha entendido errado. E aí o diabo, ele aproveita e vai trabalhando para nos convencer que Jesus não é tudo isso. Que a Bíblia não é o que é. Que fizeram uma lavagem cerebral em nós. E sabe o que muitos fazem? Deixam tudo. Deixam o Senhor, não estou falando de denominação. Deixam tudo. Não consegue resistir. Não percebe que há resistência. Vai haver sempre resistências. Não consegue renovar a mente com a palavra. Por isso é tão importante você saber quem é Jesus. Para estar firmado nele. A rocha inabalável. Porque assim você saberá o que ele tem reservado para você. E você não vai viver inconstante por opinião. Ele quer ter uma história com você. Quem é Jesus para você? Simão Pedro respondeu e nos dá essa cola. Tu és o Cristo. Tu és o ungido. Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Ele quer dizer, você é o Filho de Deus. Sempre foi. Sempre foi Deus. Você sempre existiu e sempre existirá. Isso que Pedro estava declarando. Antes que os montes nascessem ou que tu formasses a terra e o mundo, mesmo de eternidade a eternidade, tu és Deus. Salmo 90 declara. Você não é passageiro, você está presente na criação. Você participou de todas as coisas. Antes do tempo você é, antes de eu nascer você é. Você me conhece desde sempre, desde o ventre da minha mãe. Você é o que a minha alma ansiava. Você é o meu resgatador. Você que perdoa os meus pecados. Você que me dá vida. Você que mudou o meu destino eterno. Seu reino não é terreno, seu reino é eterno. E Salmo 145, 13 diz, o teu reino é um reino eterno, o teu domínio dura em todas as gerações. Você não é um dos profetas, você é quem os profetas esperavam. Você não é um líder religioso, você não é um pensamento positivo, você é o próprio Deus, Jesus. Você é o que veio até nós, cheio de graça, cheio de verdade. Palpável, real, Deus revelado. Colossenses 2,9 diz, porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Você é o verbo que se fez carne, Jesus. No princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Você é aquele que todo joelho um dia vai se dobrar. Filipenses 2,10 diz, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho dos que estão no céu, na terra e debaixo da terra, e que toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Jesus não pode ser uma opinião. Jesus é a verdade, Jesus é o caminho, Jesus é a vida. Pedro entende isso e declara. E nós precisamos entender também, porque o conhecimento de quem é Jesus transforma toda a nossa vida. Ele é o Senhor, Ele é o Deus e nós somos servos. Se não todos os domingos você só vai ouvir, entrar e sair, ouvir, não colocar em prática, você precisa conhecer quem Ele é. Isso é mais importante do que tudo. Jesus respondeu, feliz é você, Simão,
filho de Jonas, porque isso não foi revelado a você por carne ou sangue, mas por meu Pai que estás no céu. Não foi inteligência humana, não foram opiniões, não foram pesquisas, foi o Pai que revelou a você. E você é feliz e nós somos felizes, porque isso basta. Porque isso é suficiente. Quem é Jesus para você? Depois que você compreende isso, não importa se Ele te deu bênção ou se Ele não te deu. Porque você entende que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Você entende isso. Você está firmado nisso. Ele tem todo o poder, não há nada que seja impossível para Ele. Mateus 28, 18, na parte B, Jesus fala assim: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Ele é o maior interessado em nos abençoar. Ele é bom. O que você tem orado e buscado será atendido. Espera no Senhor, confia nele. Ele não é um filho do homem para que minta ou se arrependa. Ele tem milagre, Ele tem bênçãos, Ele tem resposta, Ele tem suprimento. Ele tem restauração de família, restauração de casamento, Ele tem curas. Ele tem tudo que você precisa, eu e você precisamos. Mas o que Ele mais deseja é que você saiba quem Ele é e se relacione pelo que Ele é. Todos nós somos confrontados com isso. Essas 2 semanas eu mais recebi notícias difíceis da minha família. Estamos longe, quem está aqui sabe. A gente não pode pegar um avião de uma hora para outra para resolver. A gente fica angustiado, a gente sofre, porque a gente quer resolver as coisas. E eu fiquei quase que 2 noites sem dormir, pensando assim, como que eu posso resolver isso? Como é que eu posso fazer isso? Ligando para pessoas, mandando mensagem, respondendo. Teve uma hora que o Senhor falou assim, eu não posso fazer isso por você? Quem é Jesus para você? Quem eu sou para você? Você não pode descansar em mim? Você não pode confiar que a tua família, seus parentes, quem está lá, eu estou cuidando? Quem sou eu para você? Que não descansa. Eu fiquei noite sem dormir direito, que não descansa. E aí você não dorme, você tem dor de cabeça, você tem cansaço, tem tanta coisa, preocupação, roubando você. Eu falei, Senhor, é todo poderoso, é o meu Deus, que eu ensino, que eu tenho prazer de falar para as pessoas. Eu creio que o Senhor pode fazer. Eu dormi, gente, e o Senhor fez. E o Senhor resolveu. Eu já estou terminando, gente. O Senhor resolveu. Então eu quero te encorajar a buscar o Senhor Jesus e a conhecê-lo, porque você vai viver muito melhor e mais leve, porque é isso que importa. Que o Senhor te leve hoje a ser constante, te leve a não ser mais guiado por opiniões, mas que você seja guiado pelo próprio Deus. Todos nós estamos aprendendo, todos nós estamos no mesmo barco. E eu quero que você, nessa manhã, feche os seus olhos e levante do seu lugar também. E abra o seu coração para o Senhor. Senhor, até aqui eu fui guiado por opiniões, fui guiado por aquilo que eu fiquei escutando, por aquilo que me falaram. Eu duvidei que o Senhor é poderoso, eu duvidei que o Senhor está no controle, eu duvidei que o Senhor é meu Deus, eu duvidei porque as pressões estão sendo tão fortes na minha vida, eu duvidei, mas eu não quero mais ser guiado por isso, eu não quero mais ser guiado pelas circunstâncias, eu não quero mais ser guiado pelas opiniões, eu quero ser guiado pelo Teu Espírito. Abra o seu coração, fale com o Senhor. Responda essa pergunta: quem é Jesus para você?